Tava aqui já conversando com o Luan, que é a primeira vez que ele está entrando na live aqui da Hum, Eleb. é ótimo. Bem-vindo. Seja bem, eu acompanho um pouco, ele diz o Instagram e sou fã da antroposofia. Ai, que bom. Seja Bem-vindo. bem-vindo. Bem-vindo, exato. A Mabel entrou também. O Instagram está avisando as pessoas que a gente está entrando ao vivo. Uhum. Então, estava conversando. Muito bem. Então, hoje o tema da nossa conversa é o workshop que houve na Espanha de biografia, um workshop mundial de biografia que houve na Espanha, na cidade de Cuenca, no dia de 20 a 24 de maio, a 20 a, não, 24 a Não, 20 a 20, 24. 20 a 24 de 20 a maio, exato. 24 de maio, isso, na cidade de Cuenca, na Espanha. E logo depois houve o ITF, que também vocês vão saber o que é daqui a pouco. E aí a gente veio para falar um pouco sobre o que aconteceu no mundo sobre o tema da biografia e do aconselhamento biográfico. Então, eu sou a Márcia Lucena, eu sou aconselhadora biográfica, sou psicóloga e já tem um tempo que facilito aqui as lives da Eleb. E a cada mês, né, sempre uma vez por mês, a gente está aqui presente com um tema. Até então, todos esses de janeiro para cá, a gente andou falando sobre profissionais que escreveram livros. E aí vocês têm lá, se quiserem rever, tem as outras lives que tem várias profissionais que fazem parte da escola, né, da Eleb, Escola Livre de Estudos Biográficos, e que escreveram livros. Então, a cada mês. E este mês vai ser dedicado a essa conferência que aconteceu em maio. Então, o Ronaldo se apresenta e seja bem-vindo. Obrigado, Márcia. Eu sou Ronaldo Perlato, sou médico, antroposófico, aconselhador biográfico, gestor da Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo. E foi bem interessante aproveitar, né? Primeiro, agradecer mais uma vez publicamente. Eu sempre que estou com a Márcia, eu agradeço, porque ela é o nosso apoio aqui, né? Fazendo esse trabalho de receber as pessoas. E nós já tivemos várias lives sobre como as pessoas aplicam, ex-alunos, né, da escola, que aplicam na sua vida o trabalho biográfico, o que mudou na sua vida. E também, agora, fizemos essa sequência de ex-alunos, né, que têm um trabalho de escrita, né, escreveram livros, e todos envolvem, de uma forma ou de outra, o tema da biografia. Então, é sempre interessante, é sempre um convite que vocês estejam atentos, né? Também as nossas lives estão no YouTube, não só estão aqui no Instagram, mas também estão no YouTube, né, da escola. Lá vocês têm também ah, outros filmes, né, outras gravações, que são os grupos de estudos que a escola tem. Nós temos grupos de estudo praticamente todos os dias, de segunda a domingo, talvez em tempos diferentes, né? Mas sempre tem essa possibilidade. E nem todos, mas a maioria são gravados e estão lá, né? Que podem ser acessados. Então, hoje, essa live especial, e vai ser muito interessante, porque normalmente a Marta Lucena é a nossa coordenadora, né? O nosso hostess aqui, mas ela também, dessa vez, ela participou, né? Então, nós dois vamos trocar as figurinhas, o que foi a nossa participação nesse congresso, né? Lembrando de outras pessoas brasileiras que participaram também, foi um congresso bastante interessante, né? É isso. Então, vamos começar um pouco pela cidade, né? Então, como é feito a escolha, né? E a gente só vai contar onde vai ser o próximo no final. Mas a cada 2 anos, esse congresso de biografia acontece em um país.
E um país que, se o grupo ou a comunidade de antroposofia e do aconselhamento biográfico, ele resolve, né, é decidido, e aí você pode contar um pouquinho que essa foi a primeira vez que eu participei, posso contar para vocês, do Congresso Mundial, mas o Ronaldo tem a carteirinha dele assinada há muito tempo, então conta um pouco a partir daí da escolha dos locais. Como que é feito isso? Então, primeiro quero dar um oi para a Milena, que eu vi que está aqui, né? A Mila Kodato está aqui conosco, aluna da escola, né? Então, na realidade, isso é bem interessante, porque a ideia, né? O WBC, né? Como nós falamos, né? O World Wide Conference, Biographic Conference, né? Que é uma conferência mundial de biografia, ela ocorre realmente a cada 2 anos. Já esteve principalmente na Inglaterra, esteve no Goetheano também, já teve, uma vez foi em Dresden, na Alemanha, outra vez foi na Finlândia, já esteve na Hungria, né? E os 2 últimos, também interessante percebermos isso, o penúltimo foi no Japão, e esse foi agora na Espanha. E a cada 2 anos, como você falou, existe um grupo que assume essa tarefa, que não é uma tarefa fácil, que é manter essa chama viva. Então, é bem interessante pensar assim. Foi dito isso, inclusive, nesse nosso congresso, né? Teve uma pessoa que era o filho, e que ele é um suíço, e ele, na sua palestra, ele comentou sobre esse ser, que é o congresso, né? Um ser espiritual que precisa ser mantido nesse período de 2 anos, né? Entre um congresso e outro. Então, quando nós estivemos no Japão, que foi já um grande passo, né? Porque até então todos os congressos eram realizados no centro, na Europa Central, basicamente. E foi uma grande coragem ir para o Japão, né? Para nós, por exemplo, é um desafio de 24 horas de viagem, praticamente, né? E tínhamos 120 pessoas no Japão, que é um número bastante interessante. E alguns brasileiros estavam lá também. Nós estávamos em 10 brasileiros fazendo esse congresso. E lá no Japão foi decidido que a Espanha seria o próximo país que albergaria o congresso. E assim foi feita uma bonita passagem, né? Que fizeram um Tsuru, né? Aquele passarinho grande com as cores da Espanha, passaram para a Espanha. E assim foi definido. E foi um grupo, tínhamos 2 colegas lá da Espanha, basicamente, que assumiram essa função, que é o Alfonso e a Núria, que depois criaram um grupo de mais 3 pessoas, e fizeram um grupo bastante importante, né, de definição do Congresso. E eles fizeram uma coisa que foi muito interessante, que eles comentaram, que era esse grupo de organização, eles não apenas se reuniam com as questões burocráticas, né, e práticas, mas eles também fizeram um caminho meditativo em conjunto. Isso acho que foi muito importante para o sucesso do Congresso. O Congresso em Cuenca foi o 13º Congresso, né? Então, nós temos, então, aí, se nós olharmos, são 26 anos, 26 anos. De congressos. E a história de Cuenca é interessante pensar, porque eles lançaram, nós todos recebemos, quem participou, né? Recebeu esse, não sei como a gente pode chamar isso, era um livro, né? Que era o livro da participação. E eles contam, né, um aspecto bastante interessante, porque eles já sabiam que ia ser um sucesso de participação. Tanto que quando eles abriram as inscrições, que foi mais ou menos em agosto do ano passado, eles previam que as inscrições se encerrariam em fevereiro desse ano, e antes disso eles já tinham preenchido todas as vagas. Alguns brasileiros quiseram entrar depois e não foi possível, porque já tinha lotação. E foram 195 pessoas presentes. E dessas 195, 35 eram brasileiros. Nós somos a primeira maior representação externa, né? E isso é interessante, porque a primeira vez que eu participei de um congresso, eu não participei de todos, mas foi na Inglaterra, e nós éramos 5 brasileiros.
Isso foi crescendo. Na Hungria já tinham mais pessoas, né? Já tinham mais de 10 também. Aí, quando foi agora, nós estamos com 35 participantes brasileiros, então isso realmente é um sucesso, né? Então, é um sucesso do Congresso pelo número de participantes e um sucesso do Brasil de ter essa representatividade. Depois nós vamos falar um pouco mais, que foi mais do que estarmos como congressistas, né? Alguns realmente contribuíram mais intensamente esse congresso. E Cuenca, como eles mesmos dizem, significa tigela. E tigela é aonde você coloca, né? Como se fosse um local em que você pode colocar coisas que vão produzir algo. Uhum. Então, eles já estavam encantados com o número de pessoas que vinham com perguntas. Uhum. Então, que foi esse aspecto. E a tigela era esse aspecto desse receptáculo, né? E esse receptáculo se complementa com uma questão. Eu não vou ficar falando muito, senão você não fala nada, então eu vou falar Não, um fala, pouquinho. é bem interessante essa. Normalmente os congressos são realizados na época de Pentecostes. Isso. Normalmente. Porque Pentecostes tem essa imagem das línguas, né? Das diversas línguas de fogo, e é a ideia de você realmente congregar pessoas de diferentes línguas. Isso realmente foi o que aconteceu. Então, nessa tigela, né, essa cidade, que é uma cidade muito pedregosa, né, que tem uma característica muito importante, se alguém entrar, né, para ver Cuenca, né, na internet, você vai ver que é uma cidade muito especial. É Sim. lógico que tinha um calorzinho, um calor bem intenso, né, quando nós fomos, mas isso tudo tivemos um calor também de recepção, e essa imagem dessa troca. Então, houve um aspecto bastante interessante, que poderia ser considerado uma coincidência, porque se faz em torno da época de Pentecostes, né? Mas Sim. nesse congresso especificamente, o último dia era exatamente o domingo de Pentecostes, que foi 24 de maio. Isso muda, né, de ano em ano, mas dessa vez coincidiu com esse aspecto. Então é isso, 13º WBC, né? Isso. E numa língua que nos facilitou, também isso é muito interessante, Isso. né? Porque naturalmente os congressos eles têm como a língua mãe o inglês, né? Uhum. Mas para nós latinos, né, poder escutar, né, o espanhol é mais tranquilo, para muitas É pessoas mais é mais fácil. tranquilo, mais fácil. Evidentemente as palestras eram feitas em inglês, tinha um profissional, né, que era o Iop, que fazia inglês, mas ele tinha uma certa... Ele preferia falar em alemão, tanto que um dia ele brincou de manhã, falou, nossa, essa noite eu sonhei que eu estava falando inglês perfeitamente. Era um sonho, né? Mas ele falava também e tinha tradução. Se ele falasse, alguém falasse alemão, ia para o inglês, e tinha uma pessoa que traduzia para o espanhol também. Foi interessante isso, porque a abertura foi com. E o tema, o que permeou todo o congresso, foi a pedra fundamental. Uhum. E foi bem emocionante que a pedra fundamental era lida em alemão pelo IUP. Depois a Anita Charton lia a pedra fundamental em inglês e uma outra pessoa lia em espanhol. Sim. Então abarcava quase que todo mundo, né? Uhum. Permeando os versos da Pedra Fundamental. E foi bem interessante já entrando, porque eles leram, né, liam toda a pedra, né, todos os versos da Pedra Fundamental, e depois, dia a dia, cada dia a gente ia trabalhando na grande plenário, porque existiam dois momentos, né? O momento da manhã, que era esse plenário, onde estavam todo o grupo, né, os 195 participantes, e depois, na parte da tarde, existiam as oficinas, né? Uhum. Em que as pessoas se apresentavam algum trabalho. Uhum. Então, esse tema, né, da pedra fundamental, depois era lida só aquele trecho, né, Uhum. do trabalho do dia, e vinha com algumas perguntas onde a gente fazia um trabalho de subgrupo. E Uhum. aí
era aquela comunidade, aquela bem a parte das línguas, né? Várias línguas você escutava, né? Mundo, espanhol, inglês, às vezes tinha o chinês, tinha bastante gente, olha, da China, né? Foi uma surpresa, né? Sim, sim. Do Japão, da Holanda, de vários países, né? Então, no intervalo, né, quando tinha o coffee break, você ouvia, né, tantas línguas. Então, exatamente. essa é bem o sentido, né? Tem o sentido pentecostal, né? Isso. Então, a ideia do encontro pentecostal é justamente esse, né? Dessa congregação. E você falou uma coisa interessante, porque teve um dia que também, logo depois que tinha essas palestras magnas, né, que eram feitas pelo IOP, pela Anitta, né? O Felipe, ele não participava das palestras da manhã, mas ele fez algumas interferências falando sobre o goetheano, né? O goetheano como centro da antropologia na Suíça, né? E teve um dia que o IOP, depois que nós terminávamos essa parte, nós fazíamos esses pequenos grupos que você fez, depois eu vou até pedir para você contar da sua experiência, mas a gente sabia que eles chamavam 5 pessoas para falarem espontaneamente sobre a sua vivência. E o IOP pediu para uma colega japonesa, que é Yuko, que é uma ritmista no Japão, que ela falasse a pedra, uma parte da pedra em japonês. Isso. E também foi muito interessante. Né? E no final do congresso também, quando foi o grande momento do congraçamento final, né? Quando encerraram-se as atividades de salão, nós fizemos uma grande roda e nós pegamos uma pessoa de cada país e ali é um pedaço da pedra, né? Isso. E atrás dessa pessoa que representava o país ficava todo mundo que era do mesmo país, né? Isso. E aí nós ouvimos a pedra também em várias línguas, ali, ao ar livre, né? E também foi bastante interessante. Foi muito bonito. Você já foi para o final e eu guardei aqui que teve um... A gente vai fazendo assim, pulando, falando e... Vivamente. Você trouxe isso do final, que foi muito bonito, e teve uma coisa interessante um pouco antes. Não sei se você participou, mas eles distribuíram cartões, tipo cartão postal. Ó, sim, exato. Né? Esses cartões, e atrás tinha o mapa mundo aqui, né? O mapa do mundo. E o que eles pediram um pouco antes? Que as pessoas colocassem alguma mensagem e o seu e-mail. E aí eles juntaram todos esses cartões lá no centro desse círculo, né, em que estavam todas as pessoas representando todos os países, e depois as pessoas que colocaram esses cartões retiravam um. E está aqui, olha, o meu, eu retirei para que a gente pudesse depois entrar em contato com a pessoa. Essa pessoa provavelmente é do Japão. Eu nem conheço ela, mas a gente assumiu meio que um compromisso depois de mandar um e-mail para a pessoa, né, para saber como que ela está, para falar um pouco sobre isso, né, sobre Você tem o nome da pessoa aí? A Maia, eu não sei se é do Japão, a Maia Udakiola, olha. Não, acho que não é do Japão. No Japão eram 4 pessoas, né? E aí talvez... não, acho que é da Suíça que está aqui. Ela está com um círculo na Suíça. Da Suíça, isso. Da Suíça. Eu quando saí, o meu saiu, eu saí com a Vivit, que era aquela de Israel. Israel, que fez uma apresentação lá também. Isso. Eu já até escrevi para ela, tive a oportunidade de escrever, porque a Vivit também agora está no ITF, né? Isso. Então, isso foi uma imagem também muito bonita, né? Troca. E, de novo, a questão da língua, né? Porque teve um rapaz das Filipinas que pegou uma brasileira e ele veio atrás de mim e falou: o que está escrito aqui? Eu não sei. Que nem todo mundo fala o inglês, né? Muitas pessoas corajosamente foram lá, apoiadas pelo espanhol, mas
Foi uma cerimônia também bastante interessante. E dentro dessa questão das línguas, e talvez aí você poderia falar mais um pouquinho, sobre essa história do pequeno grupo. O que era o pequeno grupo depois da palestra principal? Isso. Então, assim, existia então o primeiro verso da pedra fundamental que era lida e tinha perguntas de como se fosse uma preparação individual para aquele dia. Então, primeiro era exercitar o recordar espiritual. E é quando a gente ia para o pequeno grupo, e esse pequeno grupo era o mesmo nos 4 dias, não modificava, era o mesmo, né? Então, você tinha algumas perguntas, por exemplo, neste primeiro dia, que o tema era exercitar o recordar espiritual, você tinha que fazer algumas reflexões sobre o trabalho biográfico, né? E uma das perguntas é que forças de fortaleza, né, sustentam em tu o trabalho biográfico, em você o trabalho biográfico. E aí no pequeno grupo o que é que você estava buscando que te conduziu ao trabalho biográfico. Então você ia fazer uma retrospectiva, no caso eu, de como foi que eu encontrei a antroposofia e a partir disso, o trabalho biográfico. Então, as perguntas, cada um ia olhar para esse processo e ia falar, né, como é que foi esse encontro com o processo. Então, no grupo. No meu, eu tinha 2 portuguesas e uma espanhola. Como o meu conhecimento do inglês é bem precário, então eu acabei ficando mais na zona de conforto com aquelas que eu podia me comunicar melhor. Uhum. É. No segundo dia, você lembra quais No eram segundo uma pergunta? dia, então, já era exercita o contemplar espiritual. E aí era como encontrar o impulso crístico no interior, né? Então, nesse caminho de reflexão, onde estava o Cristo, né? Então, tinha uma pergunta para o trabalho de subgrupo. Deixa eu escolher um aqui, porque eram várias perguntas. Que forças eu encontro e quais eu lido em relação ao trabalho biográfico? E através da biografia, as perguntas do cliente do mundo, né? De que maneira meus próprios temas biográficos refletem o que está se sucedendo no mundo em geral. Então, o que tem a ver comigo e o que tem a ver com o mundo? Né? E como isso é permeado também pelo Cristo. No terceiro dia, o verso já tinha a ver com exercita a visão espiritual. E aí era o caminho da vontade, né, nesse aqui. E aí entra nessa preparação individual, falando dos ideais da juventude, como foi esse ideal em relação ao trabalho biográfico, então passava por esse lado, né? E no trabalho de subgrupo, o exercício da visão espiritual trazia esse lugar da essência cósmica, o tema da pedra fundamental. E aí qual é a minha relação com as forças espirituais e especificamente com a força crística como fonte de fortaleza para o meu trabalho com a biografia. Essa foi uma das perguntas que permeou, né, então, o trabalho de subgrupo. E aí, nisso, tinha o compartilhamento. Então, cada um fazia o seu trabalho individual e depois ia para o compartilhamento. Esse foi... E no quarto dia foi o grande plenário, né? Grande plenário. Então, talvez seja interessante aí lembrar algumas coisas do porquê da pedra fundamental. Isso. Né?
E é interessante porque só o Brasil que fala pedra fundamental, né? Porque a maioria dos outros países fala pela pedra da fundação. Isso. O português de Portugal é pedra da fundação, porque é foundation stone, mas é Isso. importante só chamar a imagem, né? Trazer a imagem de que isso é uma grande meditação central na antropologia, Isso. onde toda a cosmovisão, toda a ação das hierarquias e toda a postura da alma humana estão presentes, né? Estão contempladas na pedra, a gente chama de pedra fundamental, porque ela foi uma pedra fundamental que não é o clássico de uma pedra fundamental, é uma estrutura que é colocada na base, né, de um prédio que vai ser construído. E, no caso, essa pedra fundamental como meditação é colocada no coração de cada pessoa que se vincula à antropologia, né, onde não tem risco de ser destruído, né, porque o primeiro goetheano foi destruído, o segundo está lá, ainda existe, mas essa é a imagem, né? E todas as pessoas que se vinculam à antropologia são convidadas a carregar a pedra consigo, como uma grande meditação, e essa meditação passa pelo passado, presente e futuro, e foi exatamente o que você colocou com as perguntas, né? Isso. Então, quando nós olharmos para o passado, como que eu me vinculei a esse movimento, no presente, como que eu estou, e o futuro, como que eu posso carregar isso para o futuro. Porque essa era também a intenção, o tema central do Congresso, era essa pergunta em espanhol, hacia, né? Em inglês seria towards, que significa para onde, né? Isso. Onde estamos caminhando? Então, e como a humanidade também vai evoluindo, a pergunta era, será que o trabalho biográfico, né? Eles não usaram a palavra aconselhamento, usavam o trabalho biográfico, também está acompanhando isso? Também está se preparando para essa mudança? Então, esse era o essencial, né, do tema do Congresso, e essa parte da manhã ela toda era dedicada a essa sequência, né, da palestra e dos grupos, mas aí à tarde tinha uma As outra tarefa, oficinas. eram as oficinas, né? Isso. E aí foi bem interessante, porque aí, então, vejam, 195 pessoas participando, e várias oficinas, mas teve muitas oficinas de brasileiros. Então, teve a sua, teve a da Isadora e do grupo com o jogo biográfico, da A Amanda que falou das festas cristãs e o caminho do aconselhamento biográfico. Isso, né? a Regina, apesar Foi de estar representando o o Brasil, Brasil, ela estava em Portugal, Portugal, mas é aluna da escola, né? Isso. A Regina falou sobre a oficina de escrita, que é um trabalho de vida dela. Isso. E tinha a Fátima Elou com a Kátia, Isso. E estavam falando mais sobre a questão da vida, dos valores, no processo de trabalho também, né? Assim, para a área mais organizacional. Então foram 17 workshops. Isso. Tinham workshops que ocupavam 3 dias, workshops que eram poucos dias, 2 dias, 1 dia, né? Justamente para possibilitar que todo mundo se distribuísse aí por esses workshops. E em 7 também nunca teve tanto assim. Então, em 17 workshops, 5 serem conduzidos por brasileiros, e não é só a condução do brasileiro, né? É a ideia de que você traz o trabalho biográfico como é realizado no Brasil, fora. Então, o trabalho biográfico no Brasil, ele sempre foi um trabalho de referência, na realidade, né? Não quer dizer que todas as pessoas que têm um trabalho biográfico em diversos países, né? E esse mapa mundi que você trouxe mostravam todos os países representados, né? Cada um tem o seu caminho, mas o do Brasil é um caminho bem consolidado, que fez com a doutora Gudrun, que foi uma pessoa que, inclusive, levou a biografia para a Europa. Não que eles não estivessem lá, mas esse jeito de fazer do Brasil foi levado daqui para lá, né? Então, é uma referência, realmente, esse trabalho. E o que as pessoas levam nos seus workshops é justamente assim, qual é a minha experiência, né? E como que ela pode ser levada. Então, sempre que tivemos pessoas que participaram, principalmente pensando nos ex-alunos, eles sempre participaram levando o que eles apresentaram como projeto para a escola.
Isso. Então, nas escolas, eu vou falar mais da nossa escola, que eu posso falar melhor, nós temos como uma das tarefas que o aluno tem, é fazer um projeto que é associar tudo que ele aprendeu nos 4 anos de formação naquilo que ele faz ou dentro de um pensamento bastante inovador, né? A escola, inclusive, aposta nisso. Uhum. E no caso da formação de vários anos, eram pessoas que tinham projetos e que levaram, e esse ano especificamente, um grande projeto da escola, a Regina também tinha o seu projeto com a Isso. escrita, e as meninas, que eram a Gláucia, a Isadora e a Renata, fizeram o projeto do jogo biográfico, e nós usamos, inclusive, na escola como estímulo para os alunos, porque não é só para ficar como um congresso, né? Como uma tarefa da escola. Ele é um projeto porque é o início de uma atividade que pode e deve se transformar num projeto de vida. Isso. Né? E isso você, então, leva para o mundo também, é uma forma bastante interessante. Uhum. Especificamente no caso do jogo, causou tão boa impressão em muitos países, algumas pessoas de outros países, o jogo foi feito em inglês, ele está em português, mas ele foi feito em inglês, e alguns países já até começaram, né? Foi até engraçado, a menina da China pedindo para traduzir o jogo Pro no chinês. chinês. Então, tem essas coisas que a gente vê, mas o mais importante é, então, o que fazemos aqui repercute realmente, né? Isso. Tem uma coerência, uma estrutura, Isso. e a ideia realmente é manter isso. Né? Isso. E era nítido que ficava essa referência do Brasil, né, Uhum. em todos com o trabalho biográfico, né? Sim. Já representando com 35 pessoas, imagina, né, de Sim. 195, a maior era da própria Espanha, né, mas Uhum. era a sede, né, era quem Uhum. estava sediando o Congresso, Uhum. mas a segunda maior delegação do Brasil. Então, mostrava e ficava evidente lá o quanto que era referência o Brasil na biografia. Uhum. E o Então, quanto que a sua também, a sua pessoa, né? Você, Ronaldo, era um ponto ali, né, de grande importância e era reconhecido por todos, uhum. né, ali, por todas as pessoas. Obrigado pela intervenção. E agora, talvez, a gente pode falar de olhar para o futuro, né? Isso. E agora, esse é um fato bastante importante desse congresso, é que existiu uma certa pergunta onde que teria o congresso em 2028, né? Daqui a 2 anos, e nos bastidores lá existia uma possibilidade, o Brasil já tinha se colocado no Japão como uma proposta, né, para ser o país que sediaria o Congresso, mas existia também um movimento para que fosse no centro da antropologia, que era no Goetheano, em Dorna, mas, na realidade, o grupo que assumiu realmente essa ideia foi o Brasil. Então, para quem não conhece, né, não sabe ainda dessa informação, em 2028, o Congresso Mundial será realizado aqui no Brasil. O Luan está fazendo uma pergunta: a que se deve essa grande referência do Brasil nesse campo? Então, basicamente pela atuação da Gudrun, né? A doutora Gudrun, uma médica que introduziu a medicina antroposófica no Brasil e também introduziu um trabalho bem pioneiro com a biografia, né? E ela levou esse trabalho para a Europa, em vários países da Europa, mas a estrutura do curso, realmente, antigamente, quando ela ia na Europa, ela fazia módulos com temas da biografia. E o primeiro local assim, que teve um curso estruturado mesmo, de acordo mesmo com uma sequência de módulos, foi o Brasil. Porque ela já tinha feito esse trabalho lá fora. E a Gudrun está, junto com outras pessoas, muito no início do movimento também do reconhecimento internacional. E como nós temos, por exemplo, eu vou falar um pouquinho do meu, só rapidamente sobre o meu workshop, que era com relação aos ciclos kármicos, que é um tema que é conhecido por todos, mas nem todos os países trabalham como nós trabalhamos com isso no Brasil.
Então, nós temos muitas coisas que nós aprofundamos no Brasil, que outros países não vão para outros caminhos também, que são válidos e são importantes de aprofundar para nós conhecermos também, né? Os holandeses têm muitos trabalhos muito interessantes, mas o que eu queria dizer é assim, que aqui tem uma estrutura, um curso, o curso de formação no Brasil tem 33 anos, então tem bastante experiência nesse sentido, né? Talvez um dos mais antigos, não posso dizer que é o mais antigo, mas ele é um dos mais antigos que existem, né? E com uma solidez, né? Porque é um curso que é vivo, ele nunca para. Nós temos uma estrutura básica que foi criada pela Guzman e nós vamos, a equipe, né? Hoje em dia na escola, eu vou falar mais da nossa escola, que eu posso falar melhor, e nós temos uma equipe de 16 pessoas que participam, né? A Márcia está aqui também participando, e que nós vamos sempre aperfeiçoando e tornando o curso de uma forma mais compreensível para o aluno, mas não no sentido de superficialidade, muito pelo contrário, porque o que se espera dos docentes é que eles também continuem no seu processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Então, nós podemos dizer com certeza que o Brasil tem um papel muito importante. E esperamos consolidar isso daqui a 2 anos, né? Isso. Quando Agora teremos aqui o Congresso. Naturalmente vai vir uma pergunta, quando vai ser e aonde vai ser? Isso é uma questão que nós precisamos pensar bem, né? Porque nós vamos ter convidados, né? Ou melhor, vamos ter congressistas do mundo todo. Então, para facilitar, como o Brasil é um país continental, então nós temos que escolher muito bem o local que facilite a chegada de estrangeiros, tanto da América Latina, da América do Norte, da Europa, da Ásia. Né? Hoje em dia, até como ele colocando sobre isso, né, nós temos o processo biográfico acontecendo no Japão, na Romênia, na Rússia, Israel, tem um grande movimento na Índia. Então, isso. tem um movimento assim que está bem intenso e nós precisamos escolher muito bem a data que facilite isso e também o local. Né? Então, isso aí já tem um grupo que já está se organizando aqui no Brasil, são 6 pessoas, né? Então, estamos a Ângela, a Angélica Guidoni, eu estou nesse processo também, tem a Tânia, tem a Silvia, tem a Kelly, não, desculpa, a Kelly não, a outra pessoa que agora me fala, que faltou o nome, mas assim, são pessoas que estamos agora juntos, estamos começando a nos encontrar, justamente para construir essa construção. Lembrei, a última pessoa que faltou o nome era a Bernadette. Então, são pessoas que vêm de várias escolas, porque isso é importante. O Congresso no Brasil, nós temos 4 escolas no Brasil, atualmente, o que já é também um bom volume de escolas, né? E o Congresso não é de uma ou de outra escola, o Congresso é do Brasil. Então, nós juntamos um grupo de pessoas que realmente estão dispostas, né? Existe uma expressão interessante, é quem vai carregar o piano, né? Quem que vai realmente, porque todo mundo é interessado, todo mundo acha legal, mas tem que ter uma equipe que realmente seja assinada na responsabilidade de não mostrar um congresso melhor do que os outros, mas muito pelo contrário, uma continuidade daquilo que foi feito. Então, escolher um tema também que complemente esse tema que foi feito na Espanha e nos outros congressos anteriores. Então, por isso, essa referência que eu vejo e essa responsabilidade. Eu até brinquei com o Alfonso, era o colega espanhol, né, que estava na reunião lá, e eu brinquei com ele no momento que eu recebi a passagem, né, para o Brasil, representando o Brasil, eu recebi que era uma vela e uma pomba, né, para vocês lembrarem dessa ideia. E eu brinquei com ele que agora ele podia dormir, porque o congresso lá tinha acabado, mas nós aqui íamos começar a perder o sono para preparar esse congresso que vem pela frente, né? Espero ter respondido a pergunta, Luan. Se tiver alguma outra questão, não dá tempo de perguntar. Muito bem. É um pouco isso. Então, aguardem a grande. É que vai ser no Brasil em 2028, o local ainda vai ser definido, como o Ronaldo falou. Então, vai ficar. Ele está dizendo que ficou claro e agradecendo. Ótimo. Muito obrigada.
Obrigado. E então aguardem os próximos capítulos dessa história. E talvez nós já estamos indo já mais para o final, mas só poder esclarecer um pouquinho, porque muitas pessoas escutam esse nome, mas o que é o ITF? Isso. Né? O ITF significa International Trainers Forum, quer dizer, seria o Fórum Nacional, Fórum Internacional, desculpa, de todas as formações que tem no mundo. E aqui é interessante porque se os congressos são de 2 em 2 anos, o ITF é a cada ano. Então, esse ano foi o 13º congresso, mas foi o 23º encontro das escolas de formação, aonde o Brasil também, completando a pergunta, a resposta para o Luan, o Brasil teve uma importância muito grande, porque o ITF, né, esse fórum, foi criado em 2003, com a presença da doutora Gudrun, estava também a Edna Andrade, que participou da escola durante muito tempo, aí a Márcia Della Negra estava também nessa primeira época, né? E nessa época, os países que se juntaram para fazer, né, o ITF eram o Brasil, a França, a Suíça, a Alemanha, a Holanda, Japão, Inglaterra e Estados Unidos. E hoje eu já falei com vocês esse número, né, muito grande de pessoas, e hoje nós temos 30, mais de 30 participantes desse encontro do ITF, que, como eu te disse, acontece todo ano, geralmente no Goetheano, né, no Centro da Antroposofia, que é na Suíça, mas quando existe um congresso, o ITF acompanha. Né? Então, o ITF já foi para a Finlândia, já foi para a Hungria, já foi para o Japão, e o ITF só saiu da Europa uma única vez, sem estar vinculado a nenhum congresso, foi exatamente quando no Brasil nós completamos 21 anos de formação, e foi feito um convite para eles, e o encontro do ITF foi feito aqui no Brasil, fora de estar ligado a um congresso. Em 2028, naturalmente, o ITF se reunirá aqui por acompanhar esse processo. Então, é um grupo que se reúne não no sentido de normatizar nada, mas de acompanhar as formações no mundo. Tem um trabalho esotérico muito grande também, com os seus participantes. Então, é bem específico, né? Mas é assim. Então, no caso, esse ano especificamente, assim como foi no Japão também, primeiro foi o congresso e depois veio o encontro do ITF. Mas é importante se ter no horizonte da alma, né, a existência desse grupo internacional que olha para as formações que são diferentes no mundo inteiro, e temos desse ITF também, sempre há algum tempo, essa pergunta realmente de como que o aconselhamento, uma vez que são as escolas formadoras, também podem contribuir para a evolução da humanidade. Esse é um aspecto. Tudo bem. Acho que a gente conseguiu dar uma... Sim, espero que sim. Uma volta, né? Acho que quem está aqui nos assistindo, ou quem vai nos assistir depois, se ficou alguma dúvida, uma curiosidade, manda pergunta, manda mensagem. Quem quiser conhecer mais a ELEB, o Ronaldo falou no início, tem aqui, todas as lives ficam gravadas, né? Tem os grupos de estudo todos os dias, de domingo a domingo, como diz, tem os grupos de estudo, alguns deles gravados e fica na página da ELEB no YouTube, também vale a pena também visitar e conhecer também os grupos de estudo. E tem a formação em biográfica, né? A formação em biografia, que a ELEB é uma das escolas que fazem essa formação aqui em São Paulo, né? A única que faz aqui em São Paulo. Então, quem tiver interesse em conhecer mais, manda uma mensagem aqui para a escola. E aproveitando, né, que nós estamos o curso começou no Brasil, em São Paulo, e a escola da ELEB é a continuidade desse curso, né? Esse nome ELEB veio por uma necessidade jurídica, né, administrativa, mas é o mesmo curso que tem, e nós estamos na 23ª turma. E essa 23ª turma, que já começou esse ano, mas ela ainda aceita alunos até o 3º módulo.
Isso. E o terceiro módulo vai ser ainda mais para frente, né? Se não me engano, em setembro. Agora eu estou sem a, a, a folha aqui para falar com vocês a data certa, mas se existem alunos que ainda têm interesse, pessoas que ainda têm interesse em trilhar esse caminho, que na realidade não é só para formar aconselhadores biográficos, mas é um caminho de autodesenvolvimento, primordialmente é um caminho de autodesenvolvimento. Então, se tiver alguém que queira ainda se vincular, né, se unir a essa comunidade, no grupo 23, ainda tem essa possibilidade. A Márcia deu a orientação certa. Né? Entre em contato, faz uma pergunta, as portas estão abertas para termos mais pessoas que caminham, né, que fazem primeiro o seu caminho de autodesenvolvimento para poder realmente ajudar outras pessoas nessa tarefa. Isso. Muito bem. É isso. Agradecemos a todos, né? Agradecemos a todos a participação, a paciência, agradecemos aqueles que ainda vão ter a oportunidade de assistir, né? E estamos abertos aí, guardando todos vocês, lembrando que daqui a 2 anos, se Deus quiser, tem essa grande oportunidade de conhecer essa comunidade internacional. Isso. Muito bem. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Finaliza, encerra essa live aqui hoje. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.